É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, acessem a esta pré-aula, vejam esta pré-aula, depois acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos encontram 5 ou 6 textos de apoio a respeito desta lição que nós vamos estudar hoje. Além desta da faixa etária dos adultos, o portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão pode também acessar as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Lá o irmão encontra dezenas de links de textos de apoio, videoaulas e slides das lições de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida durante a semana, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical e poste ali a sua pergunta. Ali é o único lugar onde nós respondemos perguntas. Não respondemos perguntas nos comentários aqui do canal do YouTube. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio da leitura diária sugerida pela revista da Escola Dominical. O irmão tem a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e pelo Facebook da aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão mora aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Esta reunião se realiza no Templo Velho, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Dominical. A Escola Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos tendo um trimestre bíblico e estudando o livro de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje nós estamos entrando no último bloco, o quinto e último bloco desse trimestre, onde nós vamos ver agora a intervenção divina para a solução do problema do sofrimento de Jó. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem. Agora nós vamos ver a intervenção divina no debate. E na próxima lição nós vamos ver a intervenção divina pondo fim nos fatos, na realidade. Pondo fim, então, ao sofrimento de Jó. Antes de iniciarmos a lição, como na próxima semana, nessa semana, nós teremos o Natal, nós queremos desejar a todos os amigos do portal Escola Dominical, a todos os irmãos, um feliz Natal, repleto das bênçãos do Senhor. Tivemos um ano difícil, um ano em que Jesus mostra que está muito próximo para voltar,
E é neste momento que nós devemos parar um pouco, em família, agradecer a Deus por estarmos vivos. Alguns não contraíram o vírus, outros contraíram e se recuperaram. Vamos agradecer a Deus por isso. E também lembrar que Jesus se fez homem, nasceu entre nós para nos levar ao céu. Esta pandemia nos trouxe a realidade da vida. A vida humana é passageira, a vida humana é imprevista. E está muito próximo o dia de Jesus vir buscar a sua igreja. Esta pandemia foi usada como um pretexto para aumentar, e aumentou grandemente, o controle sobre a sociedade. Esta pandemia serviu para que houvesse um upgrade nos projetos totalitários, nos projetos antidemocráticos, nos projetos anticristãos. A igreja, como nunca, passou a ser extremamente perseguida. Até em países como os Estados Unidos da América, nós vimos a perseguição religiosa. Por isso, é sinal clarividente de que Jesus está às portas. No Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, o cumprimento de uma promessa feita ainda no Éden, de que Deus se faria homem para nos salvar. E este Deus que se fez homem e que nasceu em Belém, também disse que vai voltar para buscar a igreja. E os sinais estão todos aí. Que no Natal nós nos lembremos que ele é o cumprimento da promessa de Deus. E que estejamos prontos e preparados para o próximo cumprimento de outra promessa de Deus, que é a do arrebatamento da igreja. A lição de número 12 diz: quando Deus se revela ao homem. Os irmãos se lembram que estavam em impasse no debate entre os amigos de Jó e Jó. Jó declarando a sua inocência e se queixando diante de Deus, querendo que Deus lhe desse satisfação por que estava sofrendo. E os amigos de Jó dizendo que Jó havia pecado, acusando a Jó de ter pecado, por isso que ele estava sofrendo, e que se ele não confessasse o seu pecado, ele não iria mudar o seu estado. Em meio a esse impasse, surge Eliú, um outro amigo de Jó, que tenta amenizar um pouco a situação, dizendo que Deus não era insensível, ele amava Jó, mas Jó havia pecado e por isso estava sendo corrigido. Então, Eliú, embora desse a Deus uma dimensão misericordiosa, compassiva, que era ignorada pelos outros amigos de Jó, ele continuava insistindo na ideia de que Jó havia pecado. Havia um impasse, porque os homens estavam discutindo algo que compete somente a Deus. Jó já havia mostrado, e nós dissemos aqui, quando estudamos a lição de número 9, que Jó havia mostrado que a sabedoria não está na terra dos viventes, que Deus é a sabedoria. E por isso ele buscava a resposta em Deus, não nos dogmas estabelecidos pelos sábios, como eram Elifaz, Bildade, Zofar e o próprio Eliú. Embora Eliú também dissesse que é de Deus que tem de vir a revelação, ele insistia em dizer que Jó havia pecado sem ter base para isto. É em meio a esta circunstância, a este impasse, a esta falta de resposta, que Deus finalmente vai encerrar o seu silêncio e vai se dirigir a Jó.
O título da nossa lição diz: quando Deus se revela ao homem. Já dissemos aqui várias lições neste trimestre que não há como sabermos as coisas que pertencem a Deus se Deus não nos revelar. É preciso que Deus se revele ao homem para que o homem possa compreender algo a respeito de Deus. Porque Deus é infinito, o homem é finito, o homem não tem condição mínima de chegar-se a Deus. É preciso que Deus venha ao encontro do homem. É por isso que existem milhares de religiões. Porque a religião é sempre uma tentativa humana de chegar a Deus. E isto é impossível. Só existe uma religião verdadeira. É aquela que se inicia em Deus. É aquela em que Deus toma a iniciativa para se religar ao homem. E para isto Deus se fez homem, para poder unir o homem. Foi o que ele prometeu quando o homem pecou e se desligou de Deus. O livro de Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia, já mostra a insuficiência humana para tratar de assuntos espirituais. A incapacidade humana para tratar de assuntos concernentes às coisas de Deus. Deus quer ter comunhão com o homem, Deus quer que o homem entenda os assuntos espirituais, mas para tanto Deus precisa se revelar ao homem. E Deus tem sempre se revelado ao homem. Já dissemos aqui numa lição passada que Deus se revela ao homem em primeiro lugar pela natureza, em segundo lugar pela consciência, em terceiro lugar revelou-se pela lei de Moisés, em quarto lugar ele se revelou por Cristo. O próprio Deus se faz homem. Em Cristo se completam as Escrituras, que testificam de Cristo, também são a revelação de Deus. Elas começaram a ser escritas por Moisés, com o livro de Jó, e até o Apocalipse. E elas testificam de Cristo, que é a suprema revelação de Deus. E Cristo se revela ao mundo através de cada cristão e através da igreja. Deus se revela ao homem pelos cristãos, pela igreja. Porque Deus está em nós, em nosso coração, e também está, e a igreja é o corpo de Cristo. É assim que Deus se revela ao homem. Nos dias de Jó, não havia ainda as Escrituras, não havia ainda, Cristo não havia vindo e, portanto, não havia salvado o seu povo, que é a igreja. Então, Deus se revela a Jó de uma forma especial. Ele tinha já se revelado a Jó, havia comunhão entre Deus e Jó. E Jó lamentava não ouvir mais a voz de Deus desde que lhe começou aquela prova. Mas Deus agora vai se revelar ao homem e vai mostrar que estes assuntos concernentes às coisas de Deus não podem ser esclarecidos, não podem ser entendidos, não podem ser compreendidos, a não ser pela revelação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele
faz o seguinte, no capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo mostra aqui que só o Espírito de Deus pode revelar as coisas de Deus, e aquele a quem é revelado, ele entende as coisas de Deus. Mas porque o Espírito Santo revelou. Porque só o Espírito Santo, que é Deus, pode compreender as coisas de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 3, Paulo volta a dizer, no capítulo 3, versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então só o Espírito é quem pode revelar estas coisas para o homem. Então não temos como compreender as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. O próprio Pedro também fala disso, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então os irmãos vejam que Pedro também diz aqui que é o Espírito Santo que inspirou os profetas para falar as profecias, mas foi o Espírito Santo que discerne estas profecias e mostram que elas foram aplicadas em Cristo. Nada disso é entendido se não for pelo Espírito Santo. E Deus agora se revela a Jó, para mostrar a Jó a sua soberania e para mostrar a Jó a insignificância de Jó. Tanto Eliú quanto Zofar, Elifaz e Bildade diziam que Deus era grande e o homem pequeno. Mas mesmo assim diziam entender Deus. Jó também dizia que Deus era grande e ele pequeno. Mas ele queria que Deus lhe desse satisfação do porquê do seu sofrimento. Agora Deus se revela a Jó e se revela como grande, como soberano. Mas vai mostrar a Jó
que Jó não tinha condição mínima de exigir satisfação de Deus. Diz o texto lá em Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Deus aparece a Jó num redemoinho. Então, imagino a cena. Vem um redemoinho do nada, e eu acho aqui que isso é um achismo meu, mas que Deus resolveu aparecer num redemoinho exatamente para afastar aquela impressão do vento do deserto que havia derrubado a casa, que havia matado todos os filhos de Jó. Ele vem num redemoinho, algo mais forte do que o vento. É um ciclone, para mostrar que tinha domínio sobre a natureza. E ele não se apresenta. Ele não diz quem é. Porque Jó conhecia a voz de Deus. Jó tinha intimidade com Deus. Não precisava que Deus se apresentasse a Jó. Jó conhecia Deus. Isto já é uma demonstração de que todo o discurso de Jó, baseado na experiência que ele tinha com Deus, era verdadeiro. Ele realmente tinha intimidade com Deus. E eu fico vendo ali, logo de cara, os amigos de Jó, que vem aquele redemoinho e ouvem aquela voz. A cara que eles ficaram, né, irmãos? Esse homem realmente fala com Deus. Nós não conhecemos a Deus, mas ele conhece. Deus se dirige a Jó, não aos seus amigos, porque Jó tinha intimidade com Deus. Irmãos, nós temos que ter esta dimensão da intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos esta intimidade com Ele. Jesus veio para que nós sejamos um com Ele e com o Pai, para que nós tenhamos conhecimento. Lembrando que conhecimento quer dizer intimidade. Nós temos liberdade, temos intimidade. Jesus diz que nós temos que ter esse tempo de intimidade. Intimidade, eu nunca me esqueço de um professor de direito penal que eu tive na faculdade, um grande penalista, e ele sempre dizia: o direito de intimidade é o direito de estar só. Ter intimidade com Deus é o direito de estar só com Deus. E Deus quer que nós tenhamos este momento de solidão com Ele, de intimidade com Ele. É Jesus quem diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jó tinha estes momentos com Deus. Veja que ele diz, veja o texto que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido tudo de seus dias, de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó:
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó santificava os seus filhos, tinha o seu culto doméstico, mas depois de madrugada, solitariamente, ele ia oferecer sacrifícios pelos seus filhos, por eventuais pecados que eles tivessem cometido no seu coração. E a Bíblia diz que ele o fazia continuamente, porque ele tinha um momento a sós com Deus. E é por isso que Deus não precisa dizer quem é quando se dirige a Jó. E é por isso que Jó não se assusta com um redemoinho, porque quando ouve a voz de Deus, ele sabe que é Deus. Jesus diz também que as suas ovelhas conhecem a sua voz. João, capítulo 10, passagem muito conhecida de todos, né? Ele diz assim, João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Você conhece a voz de Deus? Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Jó realmente era um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, e por isso Deus se dirige a ele. Mas Deus já o repreende num primeiro momento. Ele pergunta, a repreensão de Deus foi bem clara. Ele disse assim, quem escurece o conhecimento com o conselho com palavras, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Né? Deus vai dizer a Jó que ele estava falando do que ele não sabia. Porque nas coisas de Deus, nós sabemos apenas por revelação. Então Jó não tinha o conhecimento do que Deus estava fazendo. E ele queria satisfação de Deus. Mas Deus diz assim, cinge os teus lombos como homem. Deus coloca Jó no devido lugar dele. Deus amava Jó, Deus dava testemunho de Jó, mas Jó era homem. Nós temos que lembrar que somos seres humanos. Não estamos no mesmo nível de Deus. Jamais estaremos. Deus é o Senhor, Deus é o Criador. Nós somos servos, nós somos criaturas. Jesus não nos chama mais servos, nos chama amigos, porque tudo que ele recebeu do Pai nos tem feito conhecer. Mas nós não sabemos tudo, porque sabemos aquilo que foi revelado. E Deus é muito mais do que aquilo que foi revelado. Não se esqueçam do que diz lá em Deuteronômio 29, 29. Esse versículo que normalmente quem não estuda a Bíblia corre nele, mas tem outro significado. Ele diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então existem coisas que não são reveladas, porque Deus é infinito e o homem é finito. O homem é homem, Deus é Deus. E Deus coloca Jó no seu devido lugar, o lugar de homem. E Deus diz, você quer que eu lhe dê satisfações? Então responda a estas perguntas que eu vou dar para você. Eu costumo dizer que Deus fez aqui uma prova oral
com Jó. Fez uma série de perguntas para Jó. Uma sabatina, uma prova oral. E Jó tirou 0. Não respondeu nenhuma pergunta. Porque ele não sabia a resposta. Porque Deus queria mostrar para Jó a ignorância do homem. Deus mais ou menos faz assim: Jó, se você acha que eu tenho que lhe dar satisfação, se você se acha tão importante, se você se acha o centro das atenções, e você acha que eu tenho que dizer para você por que você está sofrendo, então mostre as suas credenciais. Mostre o seu conhecimento para que eu possa lhe dizer por que você está sofrendo. Mostre a sua posição, a sua extrema relevância, a sua extrema importância, para que eu lhe dê satisfação. Você é homem e eu sou Deus. Aqui está o equívoco de Jó, a imperfeição de Jó. Jó queria saber demais. Jó se achou o homem da cocada preta, como diz o povo. Se achou importante demais. É por isso que Charles Spurgeon diz que havia aí já uma pontinha de autossuficiência, que precisava ser removida antes que ela, cultivada, se transformasse em soberba e Jó pecasse. E Deus então começa uma série de perguntas para mostrar o tamanho da ignorância de Jó, para mostrar que Jó era homem e Deus era Deus. E as primeiras perguntas que Deus dirige a Jó dizem respeito à criação. E a primeira pergunta diz assim, versículo 4 do capítulo 38, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó se achava no direito de saber por que estava sofrendo. E Deus pergunta, onde você estava quando eu criei a terra? Quem é o criador aqui? Eu ou você? Você por um acaso existia quando eu criei a terra? E aí Deus revela algo, que quando ele criou a terra, os anjos já existiam. Porque ele diz assim, no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, quando Deus fundava as bases da terra, os anjos louvavam a Deus enquanto ele fazia a terra. Os anjos já existiam quando a terra foi criada e Jó nem ainda existia. Jó é inferior aos anjos e inferior a Deus que é eterno. Deus mostra, eu sou eterno, eu sempre existi. E você onde estava quando eu criei a terra? Vamos pegar um ponto aqui. Quando eu criei a terra, onde você estava? Jó nem existia. Jó era um nada, porque ele não existia. E como é que ele se achava no direito de querer saber por que estava sofrendo? E aí Deus vai mostrando toda a sua criação. Ele diz assim, ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas?
Já onde você estava quando eu fixei limites ao mar? Quando eu criei a porção seca? E eles obedecem até hoje. E não perguntam por quê. Onde é que você estava quando eu fiz isso? Se eu estabeleço limites às águas do mar, por que eu tenho que dar satisfação a você? Ele diz assim, no versículo 19, onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus diz, você é um ser limitado, Jó. Ou não, você já estava lá quando eu fiz todas essas coisas. Você sabe todas estas coisas que eu fiz. Deus mostra a sua grandeza, que foi dita pelo próprio Jó e pelos seus amigos. Mas ele mostra, olha, se eu sou tão grande, quem é você para querer que eu lhe dê satisfação? Mas ele está falando da natureza terrena, aí ele se volta para os astros, para o universo, para as constelações, para as estrelas. E diz assim, Jó, poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atírios do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Já você é tão importante que eu tenho que lhe dar satisfação? Você pode dizer para mim, você pode criar estrelas, constelações? Você sabe como funciona o universo? Hoje, o ser humano teve um grande aumento do seu conhecimento científico em relação aos dias de Jó, que já existia astronomia nos dias de Jó, mas hoje o conhecimento é muito grande. Mas desse grande conhecimento que nós temos dos astros, do universo, sabe-se que nós vemos estrelas que não mais existem, que deixaram de existir há milhões de anos, mas nós as vemos ainda. Como existem estrelas que nós não vemos. E isto quer dizer que nem o que vemos, com todos os telescópios potentes que nós temos, nós podemos saber se existem ou não existem as estrelas. Nós não temos condição nem de saber se existem ou não as estrelas que vemos. Que dirá ajuntá-las, produzi-las, guiá-las. Jó, você quer que eu lhe dê satisfação? Você pode produzir estrelas? Eu fiz estrelas e constelações. E você? Jó, você é apenas um homem. E eu sou Deus. É isso que Deus está mostrando para Jó. Não está humilhando Jó. Está mostrando quem é Jó. Dentro da liberdade que ele tinha com Jó. Porque Jó tinha intimidade com ele. Quando nós temos intimidade com alguém, nós temos liberdade com esta pessoa. E Jó fica sem resposta. Ele não tem o que responder.
depois de fazer este passeio, é um passeio simples que Deus faz pela criação, que nós encontramos aqui no capítulo 39. Aliás, ele falou aqui das estrelas, mas vou falar aqui mais um pouco ainda, quando ele fala sobre os animais. Ele diz assim: podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas se cubra? Ô, Jó, você pode fazer chover? Alguém pode dizer, hoje se pode fazer chover. Hoje existem aquelas chuvas artificiais, mas que sacrifício para fazer essas chuvas. E muitas vezes, quando o homem está fazendo a chuva artificial, Deus vem e faz a chuva natural. Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus, quem os abaixará? Aí ele fala, quem prepara os corvos para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Jesus disse que Deus alimenta todos os seres. Não é assim que ele diz lá no Sermão do Monte? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito valor do que elas? Versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus cuida da natureza, e ele pergunta para Jó, você sabe cuidar da natureza? Nós vemos que o homem não sabe cuidar da natureza. Ao modificar a natureza para o seu bem-estar, o que lhe é permitido, ele acaba destruindo a natureza, quebrando o equilíbrio ecológico. E Deus estabelece tudo dentro do seu equilíbrio ecológico, tudo certinho, os ecossistemas. Jó, você sabe lidar com a natureza? Você conhece a natureza? Você pode controlar a natureza sem eliminar o equilíbrio que eu estabeleci? Diz Deus, sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? É verdade que hoje o homem conhece muita coisa sobre os animais. Mas ele sabe considerar as dores das servas? Continua sem considerar. Deus conhece cada ser, tem controle absoluto da natureza. Fez cada ser diferente do outro. Aqui, Deus fala do avestruz, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta alto o risco do cavalo do que vai montado nele. Darás tu força ao cavalo ou revestirá o seu pescoço de crinas? Hoje, com toda a engenharia genética, o máximo que o homem consegue fazer é associar algo de uma espécie na outra. Fazer adaptações, mas do que Deus já fez. Ele pode trazer a crina de uma raça para outra, mas ele não pode fazer a crina. Deus mostra toda a sua grandeza na criação. E depois desse passeio pela criação, lá no capítulo 40, ele pergunta a Jó, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é em si
pode o homem contender contra Deus? Jó estava contendendo contra Deus, querendo que Deus lhe dê satisfação, se queixando diante de Deus. Jó não blasfemou contra Deus, não ofendeu a Deus, não insultou a Deus, mas se achava no direito de saber por que estava sofrendo. E nesse ponto se queixava. E aí Deus, olha, pode o homem contender contra Deus? Por acaso contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Então, Jó, já que você quer contender comigo, responda! E aí Jó, pela primeira vez, abre a boca. Pela primeira vez ele abre a boca e ele diz assim: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Jó, diante destas primeira bateria de perguntas, ele admite que é vil, que é pequeno. Ele admite que tinha passado além da conta, que não lhe tinha o direito de querer saber porque estava sofrendo. Mas Deus queria algo mais de Jó. Ele já tinha tirado a pontinha de autossuficiência. Mas ele queria mais de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Olha, o redemoinho já virou uma tempestade. E disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Aqui, Deus primeiro mostrou a sua grandeza como Criador, e Jó reconheceu a sua vileza como criatura. Agora Deus muda de patamar. Ele não vai falar apenas da condição de ser de cada um, de Deus e de Jó. Agora ele vai falar sobre a justiça, sobre o aspecto moral, o aspecto espiritual. Não sobre mais o aspecto existencial, é sobre o aspecto espiritual. Ele diz assim: você pode me condenar para se justificar? Você pode dizer que eu errei ao lhe permitir o sofrimento? Este é o ponto. Você pode cobrar de Deus, para usar aí a expressão da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva, exigir alguma coisa de Deus, porque você é fiel ao Senhor? Existe a barganha? Estamos no mesmo nível? No aspecto moral e espiritual? Esta é a questão. Quem pode exigir o que se deve fazer ou não é Deus, não o homem. Não existe esse negócio de cobrar Deus, pôr Deus contra a parede, exigir algo de Deus. Não. Veja que Deus diz para Jó: tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então
também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Jó, você quer ser como Deus? Quem sabe o que faz e faz o que quer é Deus. Mas se você acha que tem direito de saber por que está sofrendo, então assuma o lugar de Deus. Você tem condição de fazer isso? Você pode se ornar de excelência e de alteza. Você pode se vestir de majestade e de glória. Você pode derramar os furores da ira e abater os soberbos. Você pode atropelar os ímpios no seu lugar. Você tem esse poder? Lógico que Jó não tinha. E Deus vai mostrar que Jó era tão limitado em poder que ele traz dois seres irracionais, o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth parece que é uma espécie de hipopótamo. E o Leviatã parece ser uma espécie de crocodilo. Estes dois animais não eram possível o homem controlá-lo. Deus descreve o Behemoth e depois Deus descreve o Leviatã e mostra que o ser humano não tem condições de controlar nem o Behemoth, nem o Leviatã. Ora, se Deus não tem condições de controlar nem o Behemoth, nem o Leviatã, que são seres irracionais, como é que ele pode fazer justiça entre os homens que são superiores aos seres irracionais? Como é que ele pode ter a capacidade de fazer justiça com as próprias mãos, derrotando o soberbo, humilhando o ímpio? E aqui, embora ele esteja se dirigindo a Jó, de certa forma também Deus mostra toda a vaidade, todo o caráter vão do discurso dos amigos de Jó, que diziam que só o justo sofre, que o sofrimento é sempre uma correção divina, que se há sofrimento há pecado oculto e que o sofrimento é só o ímpio passa por tribulação. Então não existe ímpio na terra. Então não tem nenhum ímpio que passe bem. Então a justiça está estabelecida na terra. E não estava, evidentemente. A injustiça sempre existiu porque existe o pecado, e pecado é injustiça. Jó é confrontado com a sua pequenez. Não só enquanto homem, existencialmente, mas a sua incapacidade de promover a justiça, o certo e o bem na terra, apesar de Deus ter dado o governo da terra ao homem depois do dilúvio. Mas o homem era incapaz de promover a justiça. É incapaz de promover a justiça. A justiça somente será estabelecida na terra por Cristo no seu reino milenial. Quando a Bíblia diz que justiça e paz se beijarão, se abraçarão. Até lá, a injustiça prevalecerá. Até lá, a impiedade existirá, porque o homem é incapaz de promovê-la. Jó era justo, mas era incapaz de promover a justiça. Então, como é que ele queria que Deus lhe desse satisfação? Se nem o Behemoth e se nem o Leviatã ele podia controlar, ele podia dominar. Jó fica sem resposta.
Jó mostra, é mostrado a Jó, melhor dizendo, toda a sua pequenez. E como ele não tinha direito algum de ter uma satisfação de Deus. É por isso que o livro de Jó não responde por que Jó sofreu. Porque o objetivo do livro de Jó é nos mostrar que não temos o direito de tomar satisfação de Deus. Que somos meros homens, incapazes de promover a justiça, incapazes de promover a paz. E que devemos buscar a Deus, porque é Deus quem promove a justiça, Deus quem promove a paz, é Deus quem sabe o que está fazendo. E devemos viver em comunhão com Ele e nos submetermos a Ele, sabendo que tudo o que se passa é para o nosso bem, porque Deus é benigno, Deus é bom, Deus não quer o nosso mal. E aí Jó fica calado. Não tem o que responder. Ele percebe quão tolo ele foi ao querer de Deus satisfação. Deus só lhe fez perguntas. E nestas perguntas, que Jó não pôde responder, Jó percebeu a sua pequenez. Ele recebe este ensino de Deus. E é por causa desta recepção, desta humilhação, que ele vai alcançar o propósito da sua prova. Como diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Jó se humilha diante de Deus. Já na primeira bateria de perguntas, ele admite: eu sou vil. Não abro mais a minha boca. Depois dessa segunda bateria de perguntas, quando ele é colocado abaixo até do Behemote e do Leviatã, Jó se humilha novamente. E é por causa desta humilhação que ele terá a sua exaltação. Mas isto é o que nós vamos ver na próxima lição. Amém.